Salve, salve galerinha do primeiro, beleza? Hoje então vai ser a devolutiva da primeira atividade que eu passei no dia 8/4, tá? Agora fica uma boa distância entre atividades para vocês terem um tempo hábil, caso necessite de um pouco mais de tempo. A gente tem que tentar ser um pouco flexível, né? Ter um pouco de bom senso aí nessa parte desse teletrabalho, desse ensino remoto, como está sendo chamado. E aí, tendo essa diferençazinha aí de prazos devolutivas, eu consigo, talvez, quando necessário, estender prazos, etc. E é assim que eu quero trabalhar no segundo bimestre, tá? Então, essa primeira devolutiva da atividade que no blog está dia 8/4. Eu preferi fazer dessa forma que eu acho mais fácil. Então, eu coloquei aqui as perguntas e embaixo, em vermelho, as respostas dessa pergunta, tá? E aí eu vou comentar essas respostas para explicar o porquê essa é a resposta correta. Lembrem-se, professor, minhas respostas, está falando isso, mas com outras palavras. Beleza, tá certo. Putz, eu não sei se a minha resposta está correta. Eu acho que eu disse isso, mas será que eu disse? Tira um print da pergunta e da sua resposta e me manda, que aí eu já te falo se tá certo, se tá errado, se tá incompleto, porque tá errado, porque tá incompleto. Como completar, tá bom? E aí a gente já faz esse trabalho de devolutiva dessa forma. E aí, se tiver tudo certo, usou as mesmas palavras, usando palavras diferentes, eu vou falar o ponto que até tem algumas questões que se você chegou até certo ponto já tá certo. Eu tentei colocar da maneira mais completa possível, tá bom? Então, às vezes não precisa de tudo que eu falei, até determinado ponto já está correto. E quando isso aconteceu, eu também vou mostrar aqui na tela para vocês, tá? Então, a primeira pergunta é: o que é energia de ativação? E aí era só você procurar no texto, né? Tinha todas essas definições tinha lá no texto, na parte escrita. E nós temos que energia de ativação é a energia necessária para que uma colisão entre átomos e ou moléculas, pode ser átomo com átomo, molécula com molécula, átomo com molécula, né? Mas essa colisão tem que gerar reação química. Então é a energia necessária para que uma colisão entre átomos e ou moléculas gere uma reação química. Tudo que tiver abaixo da energia de ativação não gera reação química. Toda colisão que tiver energia maior do que a energia de ativação, né? Toda colisão que tiver energia maior que a energia de ativação, tendo a geometria certa também, se torna uma colisão efetiva e gera uma reação química. E isso já é a resposta da 2, né? O que são colisões efetivas? São colisões que geram, que formam, que produzem reação química, tá bom? Então, toda colisão que dois átomos, duas moléculas colidiram e formaram uma substância diferente após essa colisão se torna uma colisão efetiva, é chamada de colisão efetiva. Toda colisão que os átomos ou as moléculas colidem entre si, porém não geram reação química, eles continuam sendo a mesma substância após essa colisão é apenas uma colisão, ela não é efetiva porque ela não formou, ela não gerou uma reação química. Então, colisão efetiva é a colisão que ocorre e após essa colisão ocorrer, as substâncias foram mudadas, né? Foram transformadas, ou seja, são colisões que geram uma reação química. Lembrando que para isso acontecer tem que ter a energia de ativação e a geometria certa para que isso ocorra, tá bom? 3. Qual a diferença entre catalisador, inibidor e veneno? Então, catalisador aumenta a velocidade com que uma reação química ocorre. Como ele faz isso? Diminuindo a energia de ativação dessa reação. Então, eu vou colocar um catalisador numa substância, lembrando que o catalisador não pode influenciar a formação de produtos, só pode acelerar a reação. Então, a reação com catalisador é mais rápida do que uma sem catalisador, né? Uma reação catalisada é mais rápida do que uma sem catalisador. E como ela faz isso? Ela faz com que a energia de ativação seja menor. Menor a energia de ativação,
maior a chance de uma colisão ser efetiva, porque a chance dela ocorrer com essa energia é maior. Já o inibidor é o contrário, ele diminui a velocidade com que uma reação ocorre, aumentando a energia de ativação, ou seja, a velocidade fica mais lenta, a reação fica mais lenta com o inibidor, porque é mais difícil da colisão ser efetiva, porque é mais difícil dela conseguir chegar na energia de ativação. E o veneno é a substância que cancela o efeito do catalisador do inibidor. Então, coloquei o catalisador numa reação química, não quero mais esse catalisador agindo nela, quero voltar ela ao normal. Aí eu uso o veneno que vai, entre aspas, aí, matar o efeito desse catalisador, vai cancelar o catalisador ou o inibidor, que funciona da mesma forma, de maneira contrária ao catalisador. O que a cinética química estuda? A cinética química estuda a velocidade com que uma reação química ocorre. Se você colocou até aqui, já está ótimo. É isso que eu quero na resposta, tá? O motivo dela ocorrer nessa velocidade e como alterar essa velocidade. Então, isso é o que faz o que a cinética vai estudar. Aqui está completo. Se você colocou que é a cinética química estuda a velocidade com que uma reação química ocorre, já está ótimo, já está de bom tamanho. Eu só coloquei ela mais completa possível, tá? Cite e explique duas formas de se alterar a velocidade de uma reação química. E cite exemplos. Eu coloquei aumentando a temperatura e aumentando a superfície de contato. Quando aumenta a temperatura, eu aumento a energia cinética das moléculas, quando a temperatura é maior, e desta forma, a chance de uma colisão ser efetiva é maior, uma vez que a chance dela ter essa energia de ativação é maior, já que ela está mais energizada, está mais energética, tem mais energia cinética. E a outra, aumentando a superfície de contato, pois quanto maior a superfície de contato, mais colisões, né? Mais moléculas, mais substância, reagente colidindo. Mais reagente colidindo, maior a chance de uma ser efetiva. Quanto mais colisões, mais efetivas também, tá? Você poderia falar aqui da concentração, quanto maior a concentração, maior a quantidade de colisões, é a mesma coisa aqui da superfície de contato. Você poderia falar do catalisador, que a gente já explicou lá em cima o motivo, ele abaixa a energia de ativação, aumentando a chance da colisão ser efetiva, né? Basicamente, todas as formas aqui de mudar a velocidade de uma reação química ocorrem da mesma forma, fazendo com que a diferença, né, que a quantidade de colisões efetivas seja maior ou menor, né? Se for maior, quanto maiores colisões efetivas, mais rápida, quanto menos colisões efetivas, mais lenta. Mas todas essas formas vão agir diretamente na colisão efetiva. A temperatura pela energia de ativação, aumento da superfície de contato porque aumenta as colisões no geral. A catalisadora, a mesma coisa, diminui a energia de ativação, a chance da colisão ser efetiva é maior. Concentração, aumenta a quantidade de colisões, mesma coisa que aqui. Então, é mais ou menos a mesma coisa, eu só queria dois exemplos e essas explicações, tá? Qual a importância do modelo de Dalton? Essa aqui é bem simplesinha também. Foi o primeiro modelo científico a demonstrar como seria um átomo, ou seja, ele é a base de todos os demais modelos que vieram depois dele, além de conter definições que utilizamos sem nenhuma ou com pouquíssimas alterações até hoje. Então, o modelo de Dalton trouxe várias definições que nós ainda utilizamos, né? Como substância simples, substância composta, reação química, os átomos só se rearranjam, isso tudo nós ainda usamos. Ele é a base do modelo de Thomson, que é a base para o Rutherford, que é a base para o Bohr, então ele é a base de tudo, ele foi o primeiro. Essa é a grande importância, ser o primeiro que coloca o átomo como explicação científica, tá bom? 3. Cite 3 evidências de que uma reação ocorreu e dê exemplos. Eu coloquei mudança de sabor, exemplo, o leite azedando, mudança de cheiro, o apodrecimento de um ovo, né? O cheiro do ovo podre é completamente diferente, do ovo podre é insuportável. E efervescência, ou seja, aparecimento de bolhas, que ocorre por conta de um desprendimento de um gás.
aqui misturar bicarbonato de sódio no vinagre. Você podia falar de mudança de cor, você poderia falar mudança da massa das substâncias individualmente, né? Tem várias evidências que nós colocamos lá. Eu coloquei essas daqui como as principais, tá bom? E por último, das definições do modelo de Dalton, quais estão corretas até hoje? Então, essa substância química composta é formada pela combinação de átomos de diferentes elementos químicos, isso está certo até hoje. Substâncias químicas diferentes são formadas pelas combinações de diferentes tipos de átomos em diferentes quantidades, isso está certo até hoje também. Quantos mais átomos, quanto maior a variedade de átomos eu combinar em moléculas, mais substâncias químicas eu vou formar. Substâncias simples são formadas por combinações de átomos de um mesmo elemento químico, isso também está correto. Em uma reação química, os átomos apenas se rearranjam formando substâncias diferentes das iniciais. Isso também está correto até hoje, tá? Então, embora ele tenha errado em algumas de suas definições, o Dalton acertou em bastante coisa aí que nós usamos até hoje essas definições como certas, beleza? Então, essa é a correção da primeira parte. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, né? E conta a sua resposta, seja lá o que for. E semana que vem nós vamos fazer uma avaliação diagnóstica. Na outra tem mais devolutiva, tá? No caso vai ser da diagnóstica em si e depois nós vamos postando a devolutiva das demais atividades, tá bom? Então por hoje é isso. Até a próxima. Beijos, abraços, apertos de mão. Tchau!